Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Pode Falar, da agência New Moon. Eu sou a Carol. Eu sou o Rafael. E hoje trouxemos a nossa convidada, Paula. Paula, por favor, se apresente. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula. Eu sou profissional do marketing já há 9 anos. Atualmente eu atuo como gerente de Growth Marketing na Facili, uma startup de social commerce. Certo, e antes de começar a nossa entrevista, só uma pequena chamada do nosso patrocinador. Cheeseburger na batata? Ah, só pode ser a nova Pringles Cheeseburger. Tudo é melhor com Pringles, o resto é um saco. Primeira pergunta. E agora vamos começar com as nossas perguntas. Paula, como você decidiu entrar para a área de comunicação e qual foi a sua trajetória para chegar ao cargo que você está hoje? A minha primeira opção não foi comunicação. Eu pensei em fazer direito no começo, mas depois eu comecei a me perguntar o porquê que eu queria fazer direito e era muito pela minha paixão pela comunicação. Não me via defendendo casos, nada disso, era mais essa necessidade de falar, de me comunicar, de ler, de escrever. E aí eu decidi procurar dentro de comunicação, né, as frentes que existiam nesse curso e acabei caindo na publicidade e propaganda, que foi a faculdade que eu fiz, que eu concluí. E para eu chegar onde eu cheguei hoje, assim, foram muitas etapas. Eu passei por muitas empresas, eu acho que trabalhar desde o primeiro ano da faculdade foi fundamental para eu conseguir experimentar bastante coisa, entender qual área eu queria seguir, experimentar coisas diferentes. E também trabalhar tanto em empresas grandes, empresas sólidas, né, já reconhecidas, como empresas, as famosas startups, né? Foi lá que eu acabei tendo mais aprendizado, foi como se fosse uma pós-graduação ali no dia a dia, na prática. E nas empresas grandes que eu conheci contatos importantes, que me indicaram para posições futuras e tiveram aquele peso no meu currículo, que me ajudaram a cortar alguns caminhos a nível de cargo mesmo falando e chegando onde eu cheguei agora. Facilitador, né? Exato, foi um facilitador. Eu tive um perfil bem inquieto, assim, eu trabalhei já com muita coisa, em muitas áreas, em empresas de diferentes portes. É importante para a comunicação, né? Você ter Exato. essa garra, essa vontade de fazer o seu networking, né? Exato. Você comunicar mesmo no mercado. E foi a bagagem, né? Eu acho que foi a bagagem que me ajudou a conseguir criar todas as estratégias que eu crio hoje. Foi muito do que eu vi um pouco em cada lugar, assim. Certo. Sim. Eu me identifico com isso na questão de o que você queria fazer de faculdade. Aham. Eu sempre quis psicologia, porque eu gosto de me comunicar com as pessoas. E só que eu comecei no meu primeiro emprego como jovem aprendiz no marketing fidelidade. E aí eu sigo até hoje no marketing, tanto que quando eu fui começar a fazer a faculdade, meu antigo gestor falou: Carol, você já está aqui na área de comunicação, publicidade, vai para essa área do que começar do zero por lá mesmo. Tem muita área que às vezes a gente acha que quer fazer uma coisa, mas na verdade é legal a gente se perguntar, mas o porquê que eu quero fazer isso, né? Porque você ia se comunicar mais com uma pessoa. Só. Hoje, com publicidade, marketing, você se comunica com centenas, milhares, né? Exatamente. Bom, então foi uma jornada com bastante desafios. E por falar em desafios, né, leva a gente para a nossa segunda questão. Durante a pandemia, como você acha que foi a adaptação das empresas que não tinham foco no e-commerce? Olha, eu acho que foi bem difícil e teve que ser bastante acelerada, né? Eu sempre trabalhei com digital, então eu já estava imersa nisso e sempre tentei trazer nas empresas em que eu trabalhava a importância do digital. Mas muitas vezes a parte física ali ainda falava muito mais alto porque era o principal canal de venda, de faturamento da empresa. Então, até um case, né? Nessa época eu trabalhava dentro da Casas Bahia, e a Casas Bahia, marca de família, 60 anos e tudo mais. E quando as lojas fecharam, o e-commerce precisou ser repaginado numa velocidade muito, assim, nunca vista antes. A venda ficou super expressiva e a gente ainda teve um problema bom, né? De o que a gente vai fazer com os vendedores que estão em casa e nunca venderam digitalmente. Então a gente precisou também digitalizar não só os nossos consumidores que iam até a loja e encontravam a loja fechada, mas também os vendedores de loja que passaram a vender por WhatsApp,
Mas né? uma questão de infraestrutura também, né? Exato. Então, você pode acompanhar assim no mercado, né? Eu conseguia ver isso com clareza. Muita vaga abrindo para o time de digital, uma transformação digital super acelerada, que deveria ter sido, né, feita com um pouco mais de calma, mas que foi forçada por uma situação super desagradável, mas que foi importante também, foi um divisor de águas para as empresas. Sim, a pandemia foi um desafio, mas portas se fecham e outras portas se abrem, exato. que foi um incentivo para o e-commerce no Brasil, né? Isso leva a gente para a nossa terceira questão. Atualmente, quais as estratégias de vendas que você acha mais eficiente? Bom, é difícil trazer uma estratégia de venda só, né? Mas eu leio bastante sobre isso e eu tenho visto que cada vez mais, principalmente com o público mais jovem, a experiência de compra, né, a experiência do cliente, ela conta muito. Então, se eu tivesse que elencar uma estratégia de venda, seria aquela que pensa nessa experiência e oferece principalmente uma experiência omnichannel para esse cliente, que muitas vezes está no online, depois ele vai para offline. Então, o desafio é você identificar quem são essas pessoas na hora certa, com a mensagem certa e garantir a satisfação, né? Porque tem muita estratégia de venda massiva que até traz um resultado de venda, de faturamento relevante e pode levar as empresas a acharem que é o correto, mas não é uma estratégia de venda que vai conseguir ser mantida a longo prazo. Então, eu acho que o fundamental em qualquer venda de qualquer negócio é pensar na experiência do cliente e garantir a satisfação, a recompra, até para você não ter que ficar adquirindo novos usuários sempre. Exatamente. Até na entrega para o cliente, porque às Exato. vezes a experiência do cliente foi muito boa no site, mas chegou na parte da entrega, do rastreio, é um caos e a pessoa fica frustrada e não quer comprar nunca mais. Exatamente. E aí o problema não está mais na próxima venda, o problema, na verdade, foi no pós-venda ou no processo. Então, eu acho que a palavra-chave, assim, principalmente com a geração Z, assim, é experiência de compra, porque as pessoas não têm mais paciência para, se a marca não me atende, se ela não tem uma usabilidade legal, eu vou para a próxima, eu vou para quem está me garantindo isso. E, inclusive, a pesquisa que eu li, 86% dos consumidores afirmam que pagariam a mais se garantisse uma experiência de compra maior. Então, o preço já não é mais o único decisor. A gente até estava comentando, antes de começar, a Amazon é um grande exemplo. Por exemplo, eles não têm o melhor layout, não é necessariamente feio, mas acaba que não é um dos mais bonitos, né? Mas a experiência é tão simples, é tão agradável, você consegue rastrear do início ao fim a sua entrega. Então, assim, essas são grandes exemplos do que você tinha comentado, né? Sobre a experiência, né? Eu mesmo sou um ávido comprador da Amazon, né? Chega o pacote toda semana. Tem outra coisa, eu tive uma experiência ruim, tecnicamente, num sistema. Na verdade, eu comprei um coturno e aí ficou pequeno em mim. Fui tentar trocar, não queriam trocar, não me respondiam em nenhum e-mail, WhatsApp, nada, direct de Instagram. Aí fui lá no comentário fazer a reclamaçãozinha, pronto. Me atenderam, trocaram minha bota e ainda me deram um brinde porque eu reclamei, entendeu? Não existe mais canal certo, né? Hoje a gente reclama na rede social, a gente reclama para quem vendeu, reclama... É isso, assim. Sim. O que não falta é canal para você reclamar. Exato. Certo, então a gente vai para a nossa próxima pergunta, que é sobre o metaverso. E antes eu queria só dar um pouquinho de contexto, porque não é um assunto que está sendo tão espalhado aqui no Brasil ainda. O metaverso é uma plataforma digital onde vai existir praticamente o universo de todas as empresas. Empresas muito grandes como Facebook, Microsoft, Apple já estão investindo bastante e vai ser praticamente uma nova forma de interagir, um novo escritório, né? Seria praticamente, supostamente, essa empresa 5.0, né? Que leva a nossa pergunta. O que você sabe sobre o metaverso e qual é a sua opinião sobre, né? Você acha que isso pode afetar o futuro do e-commerce e como? Como você falou, né, ainda é um conceito novo aqui no Brasil. Então, o meu conhecimento mesmo sobre é pouco, é mais do que eu leio, do que vem acontecendo, do que as empresas já vêm fazendo. Eu nunca trabalhei diretamente. Mas eu acho que a minha opinião é que nem deveria existir uma opinião, eu acho que é o futuro mesmo. Então, eu costumo tirar muito como base o fato da gente hoje efetuar compras em smartphones. Isso nos anos
1990 lá, era uma coisa impensável, assim, ninguém achou que o e-commerce ia chegar nessa proporção, e chegou. Então, eu acho que o multiverso é esse mesmo caminho, sabe? Talvez daqui a pouco a gente não está mais fazendo compras pelo celular. E sim por até com a possibilidade de você estar praticamente manuseando o produto, vendo como ele funciona, as dimensões, assim, só um óculos de realidade virtual vai permitir você ter outra experiência de mercado, né? Exato. E eu acho que os e-commerces vão ser afetados com isso e é até uma oportunidade, eu acho, para que, principalmente agora os grandes, né, que já têm um peso maior e vão conseguir ter tecnologia e investimento para isso, já deveriam começar a se preparar, principalmente como formas de pagamento com criptomoedas, que já é uma realidade. As pessoas hoje elas já investem em criptomoedas, elas já têm esse poder aquisitivo para comprar, NFTs, e realidades aumentadas. Então, não preciso mais ir até a loja para experimentar algum produto, eu consigo ver ele. Então, assim, depois dessa aula sobre o metaverso, a gente vai ter um breve intervalo e a gente volta depois dos comerciais. Cheiro de brasa subindo. O que temos para hoje? É de dar água na boca essa carne na grelha. Espera aí, cadê o queijo? Não pode faltar, hein? Aí tá ele. Coloca bastante queijo. Isso, maravilha. Tem certeza? Uma batatinha de cheeseburger? Conheça agora a nova Pringles Cheeseburger e mate à vontade de batatinha, chips e hambúrguer juntos. Não podia ser melhor, né? Tudo é melhor com a Pringles Cheeseburger. O resto é um saco. Havaianas, Havaianas, Havaianas. Diz que não curte o chinelo, mas quando usa apaixona. Havaianas, Havaianas, Havaianas. Diz que não curte o chinelo, mas quando usa apaixona. Havaianas. Todo mundo usa, todo mundo ama. Retornando pela 11ª vez, a lendária banda de rock Iron Maiden vem ao Brasil com sua nova turnê Legacy of the Beast World Tour 22, que irá se apresentar sábado, dia 27 de agosto, no palco Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Pré-venda disponível a partir do dia 26 de abril no site livepass.com.br. Não perca a chance de viver parte da história do rock. Mais informações acesse supportironmaiden.com.br. Realização Tickets for Fun. Você pode fazer uns 5 segundos? Podcast. Voltamos, né? E agora vamos para a nossa quinta pergunta, Carol. Paula, como diferenciar o marketing digital de golpe? Sabemos que existem falsos especialistas nas redes sociais vendendo marketing de uma forma que não existe. Quais dicas você poderia dar para as pessoas não passarem por essa situação? Golpe tem em todas as áreas, né? E infelizmente isso prejudica muito os profissionais sérios, né? Na hora que a gente tenta vender os nossos serviços de forma séria. Acho que uma dica, que até vale para tudo, mas especificamente para o marketing, é para sempre desconfiar de fórmulas mágicas, fórmulas muito prontinhas, porque não existe uma receita de bolo para você fazer nada dentro do marketing digital, né? Sim. Então, quando te prometem um investimento de tanto, com um retorno de tanto, num tempo certo, desconfia, porque ou a empresa está querendo muito te vender algo e talvez ela não chegue naquilo, né, que é uma forma de golpe, ou às vezes ela nem vai nem prestar nenhum serviço para você. Porque dentro do marketing digital é difícil, tem um tempo para você, o aprendizado das suas campanhas, você entender o que é a empresa, qual é o público, né? E a outra dica, eu acho que vale para a gente não cair também em nenhum golpe, que é pesquisar sempre sobre quem está tentando prestar um serviço, né? Então, fontes confiáveis, né? Exato. E assim, não vale só você
não ver comentários negativos, mas às vezes você não vê nada também é um indicativo de que aquilo pode ser um golpe, né? Exato, né? Exatamente. Então eu acho que é mais ou menos isso, mas é difícil, assim, é uma coisa que eu como profissional sofro bastante, porque eu pego muitas pessoas que já estão cansadas e já não acreditam mais em algumas estratégias, exato, porque teve muita promessa. E aí a gente que entende, né, claramente identifica que não era muito bem isso e que o que a gente está propondo é diferente, mas tem essa dificuldade, sim. Esse negócio que você falou sobre receita do bolo mágico, é tipo aquela venda que as pessoas fazem direto no Instagram sobre emagrecimento, você isso. tomando uma pílula. Gente, não é isso, é exercício físico, exatamente a reeducação mesma alimentar. coisa. Se existisse uma fórmula muito boa para as empresas ganharem dinheiro com marketing digital, né, a gente não estava nem aqui conversando agora. No mundo de bilionários de 14 anos. Exato, a gente estava lá fazendo. Então é muito trabalho, precisa de muita pesquisa, é muita tentativa e erro. Então qualquer coisa que vem muito pronta, desconfia. Sim. Sim. E seguindo nessa linha, né, de experiências, eu queria saber um pouco, até para os alunos que vão estar assistindo, porque a gente tem as teorias sobre a comunicação, como é o mercado, a gente também tem o nosso próprio entendimento como consumidor. Mas eu queria saber quais são os verdadeiros desafios que você encontra no escritório, quais são os problemas que vêm para você com questão de cliente, logística, estratégias. Tá, não, legal. Olha, falando com a Paula de 10 anos, né, atrás, se eu pudesse ter me dado algumas dicas, seriam as seguintes, assim, eu acho que cada vez mais as empresas têm se encaminhado para estarem sempre olhando muito para dados. Então, mesmo uma área criativa, hoje, ela olha para dados, né? A gente tem que fugir do achismo, tem que fugir do, eu acho que isso aqui tá bonito, eu acho que tem que ser muito em cima de dados. Então, que se aprofundem nessas matérias, que façam cursos complementares, nesse sentido de data analytics, todas essas ferramentas são super úteis. Sim. E quando você já chega confiante nisso e não, eu consigo chegar na resposta através de dados, tudo torna muito mais fácil, assim, qualquer decisão. E a outra dica, essa eu fiz, ainda bem, é realmente, assim, entrar no mercado de trabalho o quanto antes, não ter medo, não se nivelar por baixo. Eu acho que isso é uma coisa, assim, que eu queria que alguém tivesse me falado, porque com uma certa constância a gente às vezes olha uma vaga e fala, não, eu ainda não estou pronta para ela. E assim, a gente nunca está pronto 100% para nenhuma posição. E o desafio, se sentir desafiada, que é o que vai fazer com que você cresça na carreira, principalmente no mercado de marketing, de publicidade, que é um mercado um pouco mais saturado, tem muita gente, né? Apesar de ter muita vaga também. Então, eu acho que isso tem que ser mais feroz, né? Tem que ser um pouco mais feroz. E além dessas skills, né, dessas habilidades mais técnicas, que eu traria mais essa parte de dados, eu acho que as habilidades de liderança, de saber se comportar dentro de uma empresa, também é fundamental, e isso ninguém ensina pra gente, né? A gente vai aprender lá na prática. Sim. Então, totalmente. Eu acho que é bem por aí, assim, essas são as dicas. Certo. Paula, a gente chegou aqui no final das nossas perguntas. Foi ótimo. Foi um grande prazer, falo em nome da agência toda, tá? Muito obrigado por se dispor, vim aqui na terça-feira chuvosa, frio, todo mundo quer ficar em casa, debaixo do cobertor. Você veio aqui e conseguiu falar com a gente, tá? Só mais alguma mensagem que você quiser deixar para o pessoal que está assistindo? Claro. Todo mundo aqui é estudante, né? Vai passar para todo mundo, vai estar em rede nacional. Todo mundo quer chegar onde você chegou já, no gerente. Se você puder dar uma mensagem só para os universitários em geral da FMU. Tá bom. Bom, gente, foi um prazer, assim, eu acho que a gente está aqui conversando já é um avanço muito legal de aproximarem, né, oportunidade, né? Uma oportunidade muito legal de vocês conversarem com quem já está no mercado. Contem com as pessoas mesmo, façam conexões, procurem ter um líder, alguém que te influencie, que você acompanhe a carreira, as decisões que essa pessoa fez.
Até para você julgar, não, isso aqui eu faria, isso aqui eu não faria, né? Às vezes não é só nas situações perfeitas que a gente aprende muito em situações onde a gente não queria estar. Sim. Então, a minha dica, assim, é essa, se relacionem, usem o LinkedIn. Network tá aí. Usem o LinkedIn como ele deve ser usado, né? Para trabalho mesmo, para fazer conexões. E muito sucesso para todos vocês e eu espero encontrar vocês nas empresas e a gente fazer reuniões juntos Quem e sabe um conquistar dia, clientes beleza. juntos. Para. Certo. Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Pode Falar. Novamente, meu nome é Rafael. O meu é a Carol. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau.